Nós vamos ler do capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Eu sou o James, pastor, junto com o Binho, aqui da nossa igrejinha, que carinhosamente chamamos de igrejinha. E já estamos aqui há mais de 26 anos. E preciso dizer a você que nós somos todos farinha do mesmo saco. Os pastores não são pessoas melhores do que as outras. Preciso também dizer que filho de peixe, peixinho é, né? Mas filho de pastor, pastorzinho não é. Às vezes são os mais terríveis. Meu pai conheceu a minha mãe numa cidade próxima aqui de São Paulo, Pirapora do Bom Jesus. Tiveram o primeiro filho antes de casar. A família não gostou muito daquela história. E depois meu pai pensava em montar um time de futebol. Teve o segundo, o Carlos, eu fui o terceiro. E quando eu tinha poucos anos, acho que 5 anos ou menos, nós mudamos para São Paulo. Ali perto, ali na Corifeu, próximo da Vila Yara. E depois ali no Rio Pequeno. E com 6 anos de idade, meu pai conheceu a Jesus e teve a sua vida completamente transformada. Então, desde os 6 anos, eu tenho 56, 50 anos que nós estamos nessa jornada. Eu confesso a vocês que o mundo quase me destruiu. E que ser evangélico, ser crente, nós não estamos imunes a essas coisas. Eu já sofri e sofro de muitas compulsões. Já tive envolvimento com coisas que eu tenho vergonha de dizer, de falar. Que graças a Deus estou liberto há muito tempo, mas sigo olhando firmemente para o autor da minha fé. Muitos de vocês conhecem a minha história. Eu sou pai de 3 filhos, o Pedro, baterista aqui, a Gabi, que está na mídia aí. Dá uma olhadinha pro pessoal ali, Gabi. Aí o papai consegue disfarçar aqui para tomar uma água. Gabi casada com Felipe. Felipe, tá dando aula? Tá dando aula, Felipe. O Matheus está aí? Pode ser o Matheus, é coisa. Matheus. Olha ali, Matheus. O Felipe é igualzinho, eles são gêmeos. Univitelinos, né? Então são idênticos. Esse é impressionante assim, um deixa a barba, o outro deixa. Um coloca óculos, o outro coloca. O Filipinho, eu fui o primeiro professor de jiu-jitsu dele. Aí ele fez jiu-jitsu, aí ele começou a bater no Matheus lá na casa deles, rolarem, né? Aí o Filipinho agora faz jiu-jitsu também. Os dois já estão na faixa azul. O Filipinho está quase assumindo a sua faixa roxa ali da Academia Aliança. E tem a Maria Luísa. Você estava pensando, meu pai vai falar para eu levantar. Eu não vou falar, mamãe. Maria Luísa gosta muito de Fórmula 1, a gente assiste junto a Fórmula 1. Ficamos muito tristes hoje que o Verstappen igualou o recorde de Senna, de pole, e foi muito, muito chato, né? E a gente vai assistir ainda uma Fórmula 1 ao vivo, em cores, se Deus nos der essa graça. Mas tem lutado contra muitas, muitas coisas. Um dos grandes problemas da nossa vida é a compulsão. Algumas pessoas têm compulsão por pornografia, outras pessoas têm compulsão por comida, outras pessoas têm compulsão por controlar todas as coisas. Algumas pessoas sofrem muito com crises de ansiedade, de pânico, de depressão e de outras coisas. E a gente precisa dizer isso para você, que eu sou uma dessas pessoas, né? Sou uma dessas pessoas que sofre com tudo isso. E eu sou uma dessas pessoas que acredita
que Jesus não é a solução para todos os seus problemas. Pode repetir isso, James, por favor? Porque eu sempre ouvi nas igrejas que Jesus é a solução para todos os meus problemas. Então eu vou repetir. Eu não acredito que Jesus seja a solução para todos os seus problemas. Até porque às vezes a gente acha que a ansiedade é um problema e não é. Eu confesso que a minha vida financeira mudou muito porque eu sou ansioso. É louco isso, né? Eu falo isso para o meu psicólogo e ele fala, você tem razão, cara. Porque eu sou muito ansioso, eu fico muito detalhista e eu quero entregar sempre o melhor. E as pessoas começam a me pagar melhor por isso, pelos produtos que eu vou desenvolvendo, que eu vou fazendo. Então, Jesus não é a solução para todos os nossos problemas. Jesus é uma companhia. E nesses 56 anos, nos altos e nos baixos, ele tem sido a minha companhia. Tem sido o meu amigo, o meu companheiro. Dito isto, para quebrar essa coisa de achar que temos aqui uma divisão de classes ou de castas, que isto não existe, nós vamos ler esse texto de Gálatas, no capítulo 2, a partir do verso de número 19. O que está acontecendo aqui? O Paulo se converte, Paulo persegue os crentes, ele se converteu. A turma fala assim, não, ele está matando os crentes. Ele consentiu na morte de Estevão. Vamos fugir dele. Aí o Barnabé, que é um homem pouco conhecido, ele vai pegar Paulo e ele vai e fala, não, Paulo realmente se converteu. E ele vai levar Paulo e apresentar Paulo. E aqui Paulo, ele tem até uma celeuma, uma briga com o Pedro. Porque o Pedro, que aconteceu da briga, Paulo é o apóstolo dos gentios, dos não-judeus. E o Pedro é o apóstolo dos judeus. E eles estavam lá que tinham que seguir alguns rituais. E aí Paulo conversa com Pedro e fala assim, realmente não precisa fazer a circuncisão para se tornar um cristão. Porque a circuncisão acontece no coração. Porque a mudança é de dentro para fora. Não é fazendo uma operaçãozinha de fimose que você vai... tudo bem, se vocês querem fazer isso, ok. Mas nós somos salvos pela graça, pela fé e um presente de Deus. Aí acontece aqui nesse capítulo 2 que o Pedro está comendo com os gentios, ele se comporta como um gentio, um não-judeu. Mas quando chega uma turma lá, os judeus, ele despreza um pouco os gentios e fica com os judeus. Aí o Paulo resiste Pedro da carne e fala assim, Pedro, não está certo o que você está fazendo, porque quando a judeusada não está aí, você se comporta como gentios. Quando eles chegam, você despreza os gentios, se comporta como um judeu. Então, aí eles têm essa coisa. E Paulo escrevendo à igreja da Galácia, a partir desse texto, acho que a gente pode voltar um pouquinho no verso, capítulo 2, o verso 15, fala assim, o fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados, mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Jesus Cristo a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim.
Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois, se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Esse verso 19 e 20, porque já estou morto, crucificado com Cristo na cruz. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Irmãos, é uma grande verdade, uma grande realidade que nós somos seres em busca do prazer. Nós somos hedonistas por natureza. A gente sempre vai buscar o prazer e não tem problema algum nisso. O ser humano é assim, incessantemente, incansavelmente, ele vai procurar, vai buscar o prazer. O que acontece é que nos nossos dias hoje, os marqueteiros estão dizendo que você precisa de um monte de coisa para se sentir prazer. E aí começam os nossos problemas. Por exemplo, as nossas queridas irmãs precisam de uma bolsa para carregar as coisas. As bolsas devem servir para carregar as coisas. Eu vou carregar as coisas para ir na igreja, uma bolsa só. Mas quem é mulher aqui na igreja que tem uma bolsa só? Levante a mão que eu quero conhecer. Uma bolsa só? Puxa, olha, nota 10. Porque qual é o problema? Ela tem uma bolsa só, então ela vai e fala, eu vou sair com essa bolsa. Mas quando nós temos, que nem algumas pessoas que eu conheço, aí você fala, ai, qual bolsa que eu vou hoje, hein? E qual que combina com a minha roupa? Aí você começa a ter problemas. Você começa a ter problemas. Quando você tem que andar de ônibus, bem, eu tenho que andar de ônibus, é isso daí e tal. Eu vou atrás da passagem e vou andar de ônibus. Mas quando você tem moto, carro, e 3 carros na garagem, aí você fica, mas eu vou hoje de moto, vai chover, não vai chover, eu saio para cá, será que eu posso ser assaltado? Você não vai... Aí a gente começa a ter problemas. Então, assim, quando você tem uma única opção, você acaba com os problemas, né? O filho do Jô Soares era um garoto autista, jovem. O Samuca me contou essa história. Muito obrigado, Samuel, contador de histórias. Ele falou que o filho de Jô Soares foi numa livraria do Rio de Janeiro e ele pegou uma pilha de livros. E falou, pai, eu quero levar todos esses livros. E o Jô falou assim, não, meu filho, você vai levar só um livro, não precisa levar todos. Ele fala, não, papai, eu quero levar todos, se eu não levar todos, eu não quero levar nenhum. E ele pensou que o menino estivesse fazendo uma malcriação. Não, o que é isso, meu filho? Ele falou, não, pai, é porque se eu escolher só um, eu vou deixar de escolher todos os outros. E eu vou perder todos os outros. Então eu prefiro não levar nenhum. Olha, os autistas, eles pensam de uma maneira diferente, um pouco mais profunda. Então a escolha é sempre uma perda. A Silvia podia casar com um americano milionário, tipo Jeff Bezos, Elon Musk, mas ela escolheu casar comigo. É uma escolha, ela perdeu todos esses candidatos. Na faixa etária de 1968, nós nascemos, né, Silvia? Então, com o passar do tempo, nós vamos nos distanciando desses saberes que Deus nos deu. Sabe quanto uma criança sorri por dia, em média, diz a pesquisa? 200 vezes. 200 vezes. Eu comprei um tapete de vaca do meu cachorro, que ele comeu todo o tapete. Eu fui na Cobase, gastei 300 pratas num negócio para o cachorro dormir. Aí comeu tudo. Aí ontem a Silvia, vamos comprar um tapete. Compramos um tapete de vaca para ele. Aí a Rafa hoje foi em casa sorrindo, já chega sorrindo. Deu 180 sorrisos para todo mundo. E ela falou assim, vô, eu quero deitar nesse tapete da vaca. E deitou, e sorriu, e brincou. A gente vai perdendo essas coisas. Sabe quantas vezes o Danilo sorri por dia? Mais ou menos? 20. 20. A Lala um pouco mais, porque a Lala está sempre dando risada, né, Danilo? Sempre rindo, sempre. Mas a gente perde essa... Bota o Davi, o Levi, a nossa molecada aqui na frente, numa piscina gelada. É um som maravilhoso, às vezes gritando, brincando, pulam, sorrindo. Os adultos. Lá na minha casa, as mulheres só entram se você ficar
ligando o aquecedor 3 dias para dar 30 graus, para usar 5 minutos. Aí não dá, aí o ecologicamente correto não. Então, a gente vai esquecendo essas coisas, né? E a gente vai vivendo. E os médicos, eles começam a nos alertar sobre a importância de você cuidar do seu eu verdadeiro. A regrinha é mais ou menos a seguinte: as coisas da nossa vida são cíclicas, ou seja, vêm e vão. O sol nasce sobre justos e injustos. As mesmas coisas acontecem com gente boas e gente ruins. Então, as coisas que vão nos acontecer vão influenciar o nosso pensamento, a nossa cabecinha. E a nossa cabecinha vai influenciar o nosso estado de humor. Então, por exemplo, as nossas irmãs solteiras, elas ficam pensando, será que eu vou ficar solteira a vida inteira? Ela pensa assim, que coisa chata ficar. Aí, o pensamento de pensar tanto isso afeta o estado de humor, às vezes, dela. Ela pode ser uma solteira felizona, de falar, poxa, feliz sou eu que não casei, né? Estou levando uma vida legal, posso viajar, posso aproveitar a vida. Aliás, quem disse que precisa casar para ser feliz? E a pessoa pode ter uma vida maravilhosa e feliz. Ou ela pode ser uma solteira com o estado de humor afetado, muito chata, que ninguém consegue conviver com ela. Então, assim, as coisas são cíclicas na nossa vida. Eu gosto de andar de moto. Eu tenho que tomar muito cuidado de andar de moto. Por quê? Por causa das coisas naturais. Você não pode sair de moto e ficar desfilando na cidade de São Paulo. Você vai ser roubado. Tem que tomar muito cuidado. Você tem que andar de moto olhando no retrovisor, onde para, onde não para, qual posto que eu vou parar, como é que eu vou, como é que eu não vou. Vou mais para o interior, então está mais de boa. Tal. Então você tem que. Mas a sua mente, às vezes, quando você sai de moto, ela já fala assim. Outro dia eu saí de moto com a Silvinha. E a Silvinha gosta de andar de moto comigo. Às vezes ela fala assim, acelera bem. Eu falei, essa mulher tem uma confiança, uma fé. E eu falei para ela assim, amor, eu tenho que tomar cuidado porque eu estou carregando a coisa mais importante da minha vida. Não posso andar 200 quilômetros com você na garupa. Tem que, né? Então, mas às vezes eu saio, em vez de eu curtir com a Silvinha, aproveitar, falar, pô, que legal, sentir o vento, está muito gostoso, eu fico pensando, eu posso cair, cara. Meu amigo caiu, quebrou a perna. Nossa, eu caí de bicicleta, me ralei. E a mente começa a afetar o seu estado de humor. E você vai dirigir a moto mal-humorado. Então, olha só como a nossa mente é uma coisa poderosa que vai afetar o nosso estado de humor. E aí, a gente começa a ficar ansioso, e não tem problema algum ficar ansioso, mas a ansiedade pode nos levar a uma doença. Pode ser uma ansiedade doentia que pode desenvolver em pânico, em depressão e um monte de coisa, porque nós não estamos cuidando do nosso eu. Então, a proposta dos psicólogos, eles falam assim que é importante você identificar o seu estado de humor para você cuidar do seu eu, né? Então, quais são os estados de humor? Deprimido, ansioso, alegre, nervoso, aborrecido, magoado, apavorado, constrangido, envergonhado, orgulhoso, furioso, pânico, frustrado. Então você vai identificando o seu estado de humor e por que a sua mente está te levando para aquele negócio. Sabe por quê? Porque 99% dos nossos pensamentos negativistas nunca vão acontecer. E graças a Deus por isso. Eu, por exemplo, quando meu filho Pedro começou a fazer a faculdade de Direito no Mackenzie, eu moro lá em Itapevi, no quilômetro 36 da Raposo. Aí Pedro, eu fiz as contas, né? Aí falei assim, vai sair mais barato se eu comprar um carro para o Pedro e pagar em parcelas, do que se eu pagar perua para ele e para a Gabi, que na época estudava ali na FIEB de Alphaville, que é uma escola pública. Então eu dei o carro para o Pedro e falei assim, Pedro, papai comprou um Gol para você, 0 quilômetro, vermelhão, parece o Chapolin. Ele, pai, que da hora, tal. Ficou todo animado. Primeiro você tem que animar as pessoas, né? Jesus, quando fala que a mulher samaritana, a mulher está cansada de pegar água, ele fala assim, dá-me de beber. A mulher, opa! Mulher, se eu soubesse quem está falando contigo, você pediria e você nunca mais teria sede. Eu quero essa água. Pedro, um Gol vermelhão.
Só tem uma coisa, filho. Você vai de manhã, vai deixar sua mãe, sua irmã lá em Barueri, vai para a faculdade, sai da faculdade, pega a sua irmã e volta. E você vai fazer isso daí por 5 anos. Combinado? Fez por 5 anos. Só que eu, muitas vezes, ficava pensando, cara, que perigo. Raposo Tavares é perigosa, o trânsito para de repente. Não tem tanta experiência. E se bater o carro? E se acontecer? E se? E a gente fica numa bolha que a gente não consegue sair desse eu. Aí os psicólogos vão nos dar várias dicas aí de você pensar no que está acontecendo. Ah, eu vou sair de moto. Ah, você vai morrer, vai se acidentar, vão te roubar. Aí você pensa assim, ah, tá. Ah, vou viajar de avião. Pô, fazer uma viagem linda com a minha esposa para a Europa de avião. Ah, mas o avião pode cair. Aí começa a situação. Aí você pode fazer banho. Cai mais elevadores na cidade de São Paulo do que avião. E a gente nunca fica com medo de entrar no elevador. Então, como é que foi? Ah, não, tal, é bem seguro hoje viajar de avião, olha aí, né? A gente não tem tido acidente todos os dias, as empresas estão tomando cuidado, tem todo. Aí você vai condicionando a sua mente. Mas, James, qual que é a proposta cristã? Qual que é a proposta cristã para isso? Lembra da história lá do Dom Quixote, o Dom Quixote e Iberê? Ele era tão maluco que ele achava que o moinho de vento era um inimigo. Que ele queria lutar com o moinho de vento. É um inimigo. Então nós temos esses moinhos de ventos. A gente acha que tem coisa que é inimigo, que é e não é. É coisa da nossa mente. Você já parou para pensar assim? Se eu começar eu contei uma história para a Silvinha outro dia sobre a saliva. Saliva, não sei o que e tal. Fecha os olhos, Silvinha, pensa na saliva aqui e tal, papá. Depois a história fica meio nojentinha assim. Eu falei, Sil, o que você sentiu? Ela falou, nojo. Então, ela sentiu nojo, ficou enjoada, nojo, de uma coisa que não aconteceu. Aquilo não aconteceu de verdade. Eu só relatei para ela a situação. Então, tem coisas que a gente fica pensando, aí os psicólogos vão falar isso daí, e seria muito bom se você pagasse uma consulta, e se precisa, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra e vai para o neuro. Faz que nem eu. Eu estou indo no psicólogo, no neuro e no psiquiatra. Os 3 agora. E o Márcio me dá o laudo depois lá no final, que é um neurologista, né? O medo do Márcio que eu vou te falar, viu? Meu neurologista se chama Dr. Guilherme, eu amo ele. Eu chego na clínica lá e falo, doutor, estou levando flores para você. O Binho conhece, o Binho vai no mesmo neurologista que eu. Ele pergunta, meu, e o Binho, meu? Tô com saudade daquela bundinha dele. Não, meu, cadê o Binho, meu amigão? Aí eu e o Binho, a gente fica brincando, né? A gente agora, nós estávamos no banheiro, né? Pastor, antes de pregar, vai pro banheiro. E depois de 56, a gente sempre tem uns probleminha de próstata, né, doutor? Aí a gente faz xixi meio pinga-pinga. Não tem problema, o pessoal na internet tem que ouvir isso daí, tem que procurar um urologista. Você na internet, se não fez o exame de próstata com 38 ou 30 anos, faça. Faça, porque salva vidas. E indico o meu amigo Márcio aqui, que é um doutor mais delicado, mais cuidador. O que foi, Carol? Eu vou parar com essa história, Carol. Mas, doutor Márcio, eu precisava tomar uma reposição de uma coisinha lá no acampamento. A menina da farmácia não quis me dar injeção. Aí ele foi me dar injeção no acampamento, viu, Tacola? Eu estava esperando você, Tacola, nós estávamos passando uma luta lá com a sua família. Aí o doutor Márcio falou assim, ele batia assim na seringa. Deita na cama. Eu falei, na farmácia faz de pé, doutor. Deita e cruza a perninha assim, porque relaxa o músculo. Então ele aproveitou a situação. Então quando a gente fala de injeção em algumas coisas, você já começa a pensar em coisas que vêm na mente, que vão afetar o seu dia a dia. Irmãos, muitos de vocês conhecem a história do Einstein. O Einstein internou um filho no manicômio. Um homem inteligentíssimo. O filho, um dos maiores pastores da nossa história, chama Rick Warren. Escreveu Uma Vida com Propósito. Ele teve um filho que tinha problemas depressivos. Esse pastor foi o pastor que orou na posse do Obama nos Estados Unidos. Um homem de Deus, uma pessoa incrível. Seu filho comprou uma arma no paralelo e tirou a própria vida.
A importância de cuidar do eu. E qual é a proposta do Evangelho? Rapidamente, para a gente finalizar. O texto que acabamos de ler. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, existem três verdades nesses dois versículos 19 e 20. Primeiro, não sou mais eu quem vivo, significa uma libertação do poder do pecado. Nós temos uma coisa que a gente tenta fazer o bem, a gente se esforça para fazer o bem, mas o mal que eu não quero, como diz o Paulo, a gente acaba fazendo. E quando a gente encontra a Cristo, quando a gente está em Cristo, quando a gente começa a viver uma vida nova, quando a gente nasce de novo, essas correntes do pecado que nos aprisionam, elas são lançadas fora. É a lei do pecado. O pecado é o diagnóstico. É quando você faz um exame, a pessoa faz um exame e fala assim, você tem um problema. A lei não resolve o seu problema, como o diagnóstico não resolve o seu problema. Mas o que vai resolver o seu problema? O remédio. O remédio é a cura, é a cirurgia, é alguma coisa. Então, a lei mostrou que todos nós somos imperfeitos e pecadores e Cristo é a nossa solução. Então, é um avião que quebra a lei da gravidade. Tudo que você joga desce, mas o avião sobe porque existe uma lei que agora quebrou a lei da gravidade no avião, nessa coisa de voar. Então, essa libertação dos pecados, acontece uma coisa engraçada, quando não sou mais eu quem vivo, é que a gente não tem mais vontade de pecar. E quando a gente peca, que é um acidente, o Espírito Santo vem e nos mostra. Ele fala assim, não, você fez errado. Você não deveria fazer isso. Então, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, está dizendo que eu estou morto para o pecado. Então, essas correntes que me aprisionavam foram quebradas, eu passo a viver em novidade de vida. Meus irmãos, quem aceitou Jesus, quem nasceu de novo, tem uma grande mudança na sua vida. Tudo muda. Eu não estou dizendo que é a sua vida financeira, eu não estou dizendo que é bênção, prosperidade, nada disso. Eu estou dizendo que você passa a ter caráter, você passa a colocar um crivo na sua vida. Outro dia eu respondi por um influencer famoso, aí tem 4 milhões de seguidores, ele se converteu e ele fez uma coisa que eu achei muito feia, assim, para mostrar para as pessoas. E eu falei assim, olha, o crente quando se converte, ele sempre faz uma pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? Ele iria para o Rio Grande do Sul fazer live e mostrar para todo mundo o quanto que ele está ajudando? Claro que não. Ah, mas agora os influencers têm que fazer para outras pessoas serem inspiradas a fazer. Bem, quem disse isso? A minha Bíblia não disse isso. Nós devemos ajudar muito, tá aí a Catinha, tá o Kaique, né? Achei legal lá no meu tricolor, a gente até postou parte das nossas arrecadações, mandamos lá para o São Paulo, que carretas do correio. Ninguém sabe quem está doando, não precisa colocar nome, não precisa colocar endereço. Claro que tem que inspirar outras pessoas a fazer o mesmo, mas não dessa forma. Então, nós somos libertos e a gente faz essa pergunta, o que Jesus faria no meu lugar? E a gente começa a fazer escolhas melhores. E quando a gente começa a escolher melhores, a gente começa a viver melhor. Você, menininha que está aqui, 15, 16 anos, jovenzinha, minha filha e outras mais, pensa nas suas escolhas, porque vão influenciar toda a sua vida. Toda a sua vida. A segunda coisa desse texto, a primeira verdade é a libertação das correntes do pecado. A segunda coisa é que ele já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, ele muda a nossa vontade. Muda a nossa vontade. As pessoas perguntam, mas você não pode fazer isso? Posso. Posso. Por que você não faz? Porque eu não quero. Porque eu não quero. Às vezes eu, como pastor Silvinha é uma grande dançarina, maravilhosa. O sonho dela era ser uma passista, trabalhar na escola de samba, antes de se converter. Calma, antes de se converter. Mas ela samba muito bem, ela consegue dançar muito bem, Silvinha. E às vezes nós vamos em algum casamento, assim, de crente ou de não crente, e a gente dança.
Muito legal a gente dançando. Né? Eu, durão do meu jeito, né? A gente fica disfarçando, né, Rafa? Só no, tá. E Silvinha, que legal, marido e mulher dançando. Ah, mas crente não dança. Né? Pô, por que não? Então nós estamos celebrando. E você vai ter, você não pode. Posso fazer. Mas tem alguns lugares que eu não vou dançar. Quer brincar, o Ticão vai. Vai dar. Tem lugar que eu não vou jogar para a Gabi, que trabalha com jovens aqui, a gente vai deixar descer de joelhinho até o chão. Não vai dar. Tem algumas coisas que a gente vai chegar para os nossos jovens e assim, olha, o mundo acha que ficar é uma coisa muito normal. A gente acha que se guardar é uma coisa muito normal. Para que uma pessoa especial possa conviver com você, que é um templo do Espírito Santo, e vocês tenham uma vida maravilhosa pela frente. Então, a segunda coisa que esse texto nos faz é mudar a nossa vontade. Irmãos, eu preciso dizer isso. Tem gente que está na igreja, mas a vontade é estar em outro lugar. Aí não adianta. Vem, prega, nunca, porque ele quer estar em outro lugar. Por isso que a Gabi pregou outro dia para a gente, você não é frio nem quente, você é morno, está aí no meio fio, aí essas águas, elas causam nojo, né? Nojo, náuseas em Deus. Então, a primeira coisa, ele nos liberta das correntes do pecado, ele transforma a nossa vontade, e a segunda coisa, a gente tem uma sociedade. Um dia eu falei com um amigo, falei assim, eu tenho um sócio maravilhoso. O James, legal, suas empresas estão indo bem, eu falei assim, é que eu tenho um sócio maravilhoso. Quem é? Eu, esse sócio, ele tem me ensinado tanto. Eu preciso tanto dele, porque eu sou tão cabeça dura. Esse sócio, o nome dele é Espírito Santo. Eu preciso andar com ele. Eu oro todos os dias para que ele ande comigo. Quando a gente já está crucificado com Cristo e a gente não vive para nós mesmos, o nosso eu está morto, a gente tem uma sociedade com Deus. Tem uma sociedade com Deus. Tem uma sociedade em seus sofrimentos. Quer ver a coisa que eu e minha família mais gostamos? É estar com vocês aqui há quase 30 anos. Tinha cabelinho preto quando estava aqui ainda. Jovenzinho. A gente ama esse negócio. Mas domingo, pô, você não. Tem pessoas que não ficavam sem o Silvio Santos de domingo. A gente não conseguia ficar sem o culto. Sem a bênção final, sem poder se relacionar com os irmãos. A gente tem o maior prazer disso. Eu posso te falar, Deus nos abençoou tanto, essa igrejinha já nos ajudou tanto, mas hoje a gente faz isso por nada. Pergunta que não quer calar, por que você ama e serve a Deus? Ah, porque eu quero saber se bênção ele tem na minha mão, o que ele vai fazer, se funciona. O lance é o seguinte, é servir esse Deus, amar esse Deus por nada. Por nada. O Gil tem uma música linda. Fala assim, não tem Armagedon, não tem explosão no céu, não tem nenhum, não é Natal, não é Ano Novo. Aí ele vem pro refrão da música e fala, eu só chamei para dizer te amo. Que coisa linda, a gente chegar do nada para Deus e falar assim, Deus, eu quero te dizer hoje que do meu jeito. Porque a gente é que nem Pedro. Jesus chegou para Pedro, você me ama? Te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama do jeito que eu te amo? Te amo, Senhor. Apacenta. Pedro, você me ama? O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe que eu te amo. E a terceira vez, o Pedro vai dizer assim, eu te amo com amor de amigo, não com amor de Deus. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim, me dá um abraço aqui, porque você é muito autêntico, é assim mesmo, e eu vou te usar desse jeito, Pedro, com esse amor de amigo, e nós vamos fazer uma sociedade juntos. Libertos do pecado, mudança da vontade e a sociedade em Cristo. Quero finalizar, deixa eu ver se eu consigo, contando uma historinha aí para vocês. Gabi colocou 2 minutinhos, tá? Gabi colocou aí Essa é uma história do Max Lucado, muito legal. Essa é a primeira, Gabi. Valeu, hein, Gabi? Te amo, viu, Gabi?
a história dos Chulingos. Chulingos era uma cidade de bonecos de madeira. Pode apagar a luz assim para dar um climinha? Ah, vocês gostam de ouvir histórias, né? Olha aí. E esses bonecos de madeira tinham sido feitos por um carpinteiro com muito amor, numa oficina onde ele trabalhava. E lá da carpintaria ele avistava a aldeia todos os dias. Cada chulingo era bem diferente do outro. Alguns tinham nariz grande, outros nariz pequeno, alguns nariz de bolacha, outros nariz bem fininho e tal. Mas todos tinham sido feitos pelo carpinteiro, pelo senhor Eli. E todos moravam na mesma aldeia. E o dia inteiro, todos os chulingos só faziam uma coisa: eles colavam adesivos uns nos outros. Quem fazia coisas bonitas ganhava uma estrelinha dourada. E quem fazia coisas feias ganhavam bolinhas cinzas. Mudou, Gabi. Lá na aldeia, indo pelas ruas, os chulingos passavam dia após dia colando estrelinha uns nos outros. Ou bolinhas cinzas, né? Os chulingos tinham, alguns tinham muito talento e ganhavam estrelinhas, outros, porém, não sabiam fazer muitas coisas. Esse chulingo aqui, muito simpático, o nome dele é Marcinelo. Ele não fazia coisas muito bonitas, né? Ele queria mostrar um salto e ele caía. E quando caía, os outros chulingos se juntavam à volta dele e já colavam bolinhas cinzas nele. Às vezes, quando caía, a sua madeira ficava riscada, aí ele ganhava mais bolinhas cinza ainda, porque a madeira ficou riscada, ficou cinzenta. E quando ele tentava explicar o motivo, ele falava errado. Ele falava, para mim comer, eu estou com um problema. Aí ganhava mais bolinhas cinzas. Mudou, Gabi. Depois de algum tempo, o marceneiro, ele tinha tantas bolinhas que nem queria sair de casa. Ele tinha medo de fazer coisas erradas, porque os xiringos iam colar muitas bolinhas cinzas e não tinha mais nem lugar. Ah, depois de algum tempo, o marceneiro começou a acreditar nessa coisa das bolinhas cinzas. Eu não sou mesmo um bom chulingo, eu sou um desastre. Porém, mudou, Gabi. Certo dia, ele encontrou-se com uma garota. E a garota era diferente, ela não tinha bolinhas nem estrelinhas. O nome dela era Lúcia. Por que você não tem bolinhas nem estrelinhas? Ah, porque as bolinhas não colam em mim. E eu visito sempre esse grande Eli, esse marceneiro, construtor, e as bolinhas não colam em mim. E ele mora lá em cima, viu, marceneiro? Você deveria visitá-lo também. E essa menina não tinha adesivos, não tinha bolinhas. Pode mudar, Gabi. Aí. Então o marceneiro foi para sua casa, sentou-se junto à janela e observou toda aquela gente de madeira andando de um lado para o outro, colando estrelas e bolinhas uns nos outros. Isso não é certo, disse ele baixinho para si mesmo. E decidiu se encontrar com Eli. Mudou, Gabi. O marceneiro subiu pelo caminho estreito até o alto morro e entrou na enorme oficina. Seus olhos de madeira se regalaram com o tamanho das coisas e ele engoliu seco. E não, eu não fico aqui, não. Eu vou embora. E quando ele estava saindo, ele ouviu uma voz forte. Marceneiro, que alegria ver você. Chegue mais. Eu quero ver você bem de perto. O marceneiro virou-se bem devagar e olhou para o enorme carpinteiro. Você sabe o meu nome? Perguntou o pequeno chulinho. É claro. É claro, fui eu quem fiz você. Ele se curvou, levantou o marceneiro e o colocou sentado no banco. Disse pensativo o carpinteiro, olhando para todas aquelas bolinhas cinzas. Parece que você recebeu muitos adesivos ruins. Mudou, Gabi. Eu não queria que isso acontecesse. Eli, eu me esforcei para ganhar estrelinhas. Ah, marceneiro, você não precisa se defender comigo, amigo. Eu não me importo com o que os outros chulingos pensam. Não. Não, não. E você também não precisa se importar. Quem são eles para dar estrelas ou bolinhas? São apenas chulingos como você. O que eles pensam não importa, marceneiro. A única coisa que importa é o que eu penso. E eu penso que você é muito especial. Marceneiro deu uma risada. Eu, especial? Por quê? Eu não sei correr, eu não sei pular. A minha tinta está descascando.
Por que eu seria tão importante para você? Ele olhou para o marceneiro, colocou suas mãos enormes naquele pequenos ombros de madeira e disse bem devagarinho: porque você é meu. Por isso, você é muito importante para mim. Mudou, Gabi. Nunca ninguém havia olhado assim para o marceneiro, muito menos o seu criador. Ele nem sabia o que dizer. Todo dia tenho esperado a sua visita, explicou Eli. Eu vim porque encontrei alguém que não tinha marcas. A Lúcia. Eu sei, marceneiro. Ela me falou sobre você. Por que os adesivos não colam nela? O criador dos chulingos falou bem mansinho. Porque ela decidiu que o que eu penso é mais importante do que o que eles pensam. Os adesivos só colam se você deixar que colem. O quê? Os adesivos só colam se eles forem importantes para você? Quanto mais você confiar no meu amor, marceneiro, menos vai se importar com os adesivos dos chulingos. Acho que não estou entendendo. Ele sorriu e disse: você vai entender, mas levará tempo. Você tem muitos adesivos. Por enquanto, basta vir me visitar todo dia e eu lhe direi como você é importante para mim. Ele ergueu o marceneiro do banco e o colocou no chão. Lembre-se, disse ele, quando o chulingo saía pela porta. Lembre-se, você é especial, porque eu o fiz. E eu não cometo erros. Marceneiro nem parou, mas lá no fundo de seu coração pensou: acho que ele realmente se importa comigo. A última cena, Gabi. Acho que já é essa daí, né? Não. É. E quando ele pensou assim, uma bolinha cinza caiu no chão. Vamos ficar de pé? A minha mensagem, irmãos, para a gente deixar bem claro, não é uma sessão de psicologia. Eu não estou usando elementos da psicologia para tentar convencer você. Mas eu quero lhe dizer que existe uma nova vida em Cristo. E essa é a maneira de cuidar do eu. É você deixando Cristo viver em você. Sabe, existem muitos versículos na Bíblia que vão dizer em Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Né? Sede agradecidos em Cristo. Existe uma vida em Cristo.